Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Compliance com Cláudio Caivano, esse que vos fala. Hoje, você vai perceber, é uma sexta-feira e eu vou pretender todas as sextas-feiras de todas as semanas, assim eu espero, gravar um vídeo falando de condomínio, que é a minha especialidade, é como o meu canal começou. E que há cerca de um ano eu comecei a gravar, inclusive fiz alguns vídeos com o colega e advogado Paulo Papini, a gente tratando ali de assuntos condominiais, e eu percebi que isso ainda continua muito buscado, muito procurado, é um assunto recorrente. Por isso mesmo, tentando levar um serviço de qualidade ao meu assinante, digamos assim, né, o meu viewer, o meu inscrito aí no canal, e tentando, obviamente, angariar mais inscritos com essas elucidações diante dessas dúvidas que surgem, uma vez que no Brasil inteiro o número de condomínios só cresce e, obviamente, o número de condôminos, e isso acaba gerando sempre muitas dúvidas. No programa de hoje eu vou tratar de fachada, alteração de fachada, que é a pergunta mais recorrente. Eu vou dizer para você como é a definição de fachada e que isso continua tendo muita dúvida até mesmo entre colegas. Então vamos rodar essa vinhetinha, é um pouquinho diferente das outras, é especial para este programa de condomínio e daqui a pouco a gente já começa os nossos trabalhos de hoje. Agora que a gente já rodou a vinhetinha, eu pus o óculos que eu vou ler uma definição que consta no Síndico.net, no site, que é um dos sites, se não for o mais buscado, mas é um dos sites mais buscados pelos síndicos quando existem essas dúvidas. Então eu vou ler a definição que ele traz ali do que seja fachada. Por fachada, entende-se toda a área externa que compõe o visual do condomínio, como as paredes externas, sacadas, janelas, esquadrias, portas e portões de entrada e saída do edifício, entre outros elementos que compõem a harmonia estética. Perfeito, você percebe aqui que é uma linguagem técnica, mas não é uma linguagem técnico-jurídica, é uma linguagem técnico-arquitetônica, ou seja, da arquitetura, provavelmente um arquiteto que muito bem elaborou, e eu vou mostrar para você. Eu vou compartilhar, na verdade, a minha tela com você e você vai ver que é a definição que o desembargador usou na decisão dele, trazendo inclusive essa definição de arquitetos, né? Porque peritos arquitetos tiveram que ser envolvidos nessa ação, que começou em 2012 e acabou em agosto de 2015, que foi essa decisão desse ministro, que foi o relator do caso. Penso eu que o primeiro de tudo seja efetivamente nós tentarmos definir de uma vez por todas o que vem a ser fachada. No entanto, uma das coisas mais importantes e que todo mundo precisa saber, e eu vou ler aqui para você, é que essa definição, em tese, não a definição do que vem a ser fachada, mas essa definição dessa permissividade, se pode ou não alterar fachada, né, se o condômino pode ou não alterar fachada, ela já se encontra no artigo 1336 do Código Civil, que estabelece o que eu vou ler para você agora. São deveres do condômino, artigo 1336 é do Código Civil, que é também a Lei 10.406 de janeiro de 2002. Em seus incisos, ela traz ali uma série de deveres, dentre eles contribuir para as despesas e etc. Mas o principal para este nosso assunto é o inciso 3º. Não alterar a forma e a cor da fachada das partes e esquadrias externas. O que o legislador originário quis dizer com isso, meus amigos? Ele quis dizer que o condômino não pode alterar a fachada. Simples assim. Não há aqui nem implícito, nem subentendido, porque o rol dos incisos aqui são todos taxativos. O que são taxativos? Tá ali, tá taxado, exatamente como você entendeu,
tá taxado, é dessa maneira, não tem discussão. Tá ali preto no branco, as letrinhas pretas no papel branco, não tem o que discutir. É aquilo, não pode alterar a fachada. Condômino não pode alterar a fachada. Ocorre que, dada essa dúvida e muitos colegas entenderem que não, olha, tem que ter uma flexibilização, porque nem tudo é fachada e etc. Obviamente, ocasionou, essa questão interpretativa ocasionou uma série de processos, né? São milhares, centenas de milhares, talvez, espalhados pelo Brasil, e aí acabou chegando esse no STJ. Então vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela aqui com você, para que você possa, junto comigo, ver o que está descrito aqui, ó. Já vai mudar, agora você já está vendo, né? Você percebe que é um recurso especial que chegou, é do Rio de Janeiro, chegou até o Superior Tribunal de Justiça, que é quem julga recursos especiais. Está aqui, ó, em sede de apelação, ação de obrigação de desfazimento de obras feitas pelo réu apelado que alteraram a fachada do condomínio. Vamos parar um pouquinho aqui, só para, até a título de curiosidade, para quem não entender. Então nós tínhamos aqui de um lado o condomínio, é até um nome, é do Rio de Janeiro, residencial alguma coisa aqui, que é um nome francês, ó, tá aqui, Le Résidence Saint-Tropez. Então, condomínio Le Résidence Saint-Tropez entrou com uma ação de obrigação de desfazimento de obras feitas pelo condômino, porque provavelmente ou houve uma denúncia ou realmente o síndico ficou sabendo, pediu para ver e verificou, ou foi visto de fora. Só existiriam, no meu ponto de vista, essas três alternativas. Ou uma denúncia, ou ele mesmo que falou para o síndico, ou o síndico descobriu, né? Está implícita as duas aí. E a terceira, alguém viu de fora. O desembargador, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, foi o relator do caso. Então ele faz algumas citações, eu não vou ler tudo aqui para você, obviamente, senão nós ficaríamos horas nesse vídeo. Mas eu devo primeiro te dizer o seguinte, você percebe como é sede de apelação, é em sede, né? Houve aqui em sede de apelação, houve esse recurso ao Superior Tribunal de Justiça, que foi o recurso especial. Condômino, em primeira instância, ele tinha ganho, ou seja, ele tinha saído vitorioso, tinha sido julgada a improcedente a ação. O condomínio apelou por meio dos seus advogados e também com uma decisão aí talvez dúbia em segunda instância, acabou chegando isso ao recurso especial no STJ e aí foi dirimida esta situação. Ele conta o fato, ele faz uma breve síntese da demanda, ele cita aqui, ó, inicialmente, você está vendo aí a tela, o artigo 1333, que diz textualmente: a convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de no mínimo 2/3 das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. E aí, mais uma vez, ele cita o que eu já li para você, o artigo 1336, os deveres do condômino, e para não ficar chato, eu não vou ler para você. E já constava no artigo 10 aqui, ó, da Lei 4591, né, 4.591 de 64, a tal lei do condomínio, é defeso a qualquer condômino, ou seja, é proibido a qualquer condômino, inciso 2º, decorar as partes e esquadrias externas com tonalidades ou cores diversas das empregadas no conjunto da edificação. Vou fazer um óbice aqui, uma observação. Por que se coloca dessa maneira? Não pode fazer, não pode alterar a cor, não pode alterar isso, não pode alterar aquilo, e na grande maioria dos casos se usa o termo projeto arquitetônico. Porque é de fato um projeto arquitetônico. Isso teve um autor, alguém que desenhou isso, que trabalhou nisso, e, por óbvio, ele tem os direitos autorais sobre esse desenho. Então, o primeiro de tudo, o primeiro caso que deve ser levado muito a sério, ainda que no Brasil a gente tem esse problema, de fato, e o intuito deste vídeo não é discutir isso, mas a gente tem um grave problema que as pessoas não levam isso em consideração. Mas, exemplo, aquela construtora que contratou aquele arquiteto que, né, fez aquela edificação, notadamente, ou seja, você consegue notar isso nos edifícios, eles acabam tendo certas peculiaridades, porque o intuito do construtor, o intuito daquela
daquele empreendimento é ser notado e ligado ao nome do seu construtor. Então ele tem certas características que são totalmente diversas da de outros. Então quando você faz uma alteração visual, você pode estar comprometendo uma infração, né, ou cometendo, melhor dizendo, cometendo uma infração à lei de direitos autorais. Então esse é o primeiro caso que todos os condôminos deveriam entender imediatamente. Aí aqui, o desembargador cita aquilo que eu falei para você. Olha, em arquitetura, todas as faces de um imóvel compreendem a fachada. Frontal, muitas vezes chamada principal, muito parecido com o que está descrito que eu li para você, retirado do Síndico Net. Então não vou tomar o nosso tempo com isso. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês. Ele faz essa citação aqui, olha. Embora o perito tenha admitido que a troca da esquadria de cor preta originária para a cor branca represente, no estrito sentido da palavra, alteração de fachada, nas respostas aos quesitos 5 e 6, a gente não tem aqui, apresentadas pelo apelado, deixou claro que tal alteração não pode ser vista do térreo, mas apenas pelos moradores de prédios vizinhos, voltados para o apartamento em questão, consignando que pela posição ocupada no condomínio, último andar do bloco 7, não houve prejuízo ou diminuição do valor dos demais imóveis do condomínio. Vou fazer de novo uma parte para você entender o que eu estou dizendo com muita tranquilidade e com muita clareza. Isso aqui que acabou de ser descrito mais ou menos é o que deve o réu ter alegado, né? A gente chama isso em sede de cognição sumária, ou seja, para um entendimento imediato do juízo, que acabou concordando com ele, que não pode ser visto de lá de cima, não tem problema, não vem da rua, nem os outros prédios conseguem enxergar, não mudou nada, não alterei a questão para os demais condôminos. Ocorre que nós temos ali a lei, o Código Civil, que diz textualmente que é proibido, ainda que ninguém saiba, ele não pode se furtar a cumprir a legislação. E aí eu vou lembrar, artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. O que isso quer efetivamente dizer? Que mesmo você alegando desconhecimento da legislação, se você a descumpriu, você está sujeito à pena. Ponto, simples assim. E qual seria a pena para esse caso? Seria o desfazimento da obra que ele fez, ou seja, trocar a esquadria, colocar de volta na cor original. Esse é o ponto principal. Existe uma outra questão que está implícita nisso e que deve ser muito bem entendida, que aí é constitucional, que é um princípio do direito brasileiro, que é a isonomia, ou seja, o princípio da isonomia. Todos são iguais perante a lei. Isso é o princípio da isonomia. Ou seja, eu não tenho como, e ninguém tem como tratar um contribuinte, um cidadão, de maneira diversa da de outro, independente de quem ele seja e de onde esteja. Então, quando esse cidadão, né, esse condômino que pediu isso e alegou isso, que não dá para ver de lá, o que ele pediu foi um tratamento diferenciado. Esse cidadão, por mais capacidade, dinheiro e etc. que ele tenha, ele não pode ser tratado de uma maneira diferente da de outro, que está ali no mesmo prédio, que de repente não tinha o dinheiro para fazer uma obra. Porque se eu abro o direito para um, eu vou ter que abrir para todo mundo. No entanto, para este fim específico que nós estamos tratando, precisa de alteração da convenção. Não é fazer por mera assembleia e aprovação por maioria, como acontece. Não, senhor. Existe um quórum específico e para mudança de convenção, ela exige primeiro a presença de 100%. E depois um quórum de no mínimo 2/3. Uma outra observação extremamente importante e que cabe para casos que eu tenho no escritório. Há de se considerar palavras do... Vou voltar um parágrafo antes para não perder o sentido. Aqui do desembargador. O entendimento adotado pelo tribunal de origem poderia ensejar a descaracterização do padrão arquitetônico da obra. Perceberam? Exatamente no sentido que eu falei. Ainda que a alteração da fachada seja avistável apenas dos prédios vizinhos em andares correspondentes, visto posicionar-se em área recuada. Há de se considerar que recuos são recursos arquitetônicos comuns e que, se localizados na face externa da edificação,
não deixam de compor a fachada. De fato, fachada não é somente aquilo que pode ser visualizado do térreo. O que o juiz disse com estas palavras? Imaginemos a grande maioria dos prédios mais modernos, e mais modernos eu estou dizendo aí, incluindo inclusive com quase 20 anos de construção que já se fazia isso. Então você tem uma varanda, ela está aberta, ela não tem obviamente uma parede, e aí você tem uma parede recuada, porque não é possível que não tenha uma outra parede, primeiro para dar sustentação e segundo para dar fechamento a esses apartamentos. O juiz está textualmente dizendo que aquela parede é considerada fachada. Com isso, entendo eu que ele ponha uma pá de cal sobre um sem número de decisões estapafúrdias de primeira instância que quase sempre colocam as questões de forma bastante dúbia. E aí eu gostaria de mostrar para vocês rapidamente também, para a gente não ficar se delongando em demasia. Tá aqui, ó, na tua tela aí, tô compartilhando para você a ementa maravilhosa que esse desembargador fez. E eu chamo a atenção para você, ó, onde está o meu mouse aqui, ó, número 5. Fachada não é somente aquilo que pode ser visualizado do térreo, mas compreende todas as faces de um imóvel, frontal ou principal voltada para a rua, laterais e posterior. Número 6. Admitir que apenas as alterações visíveis do térreo possam caracterizar a alteração da fachada passível de desfazimento poderia afirmar o entendimento de que, em arranha-céus, os moradores dos andares superiores, quase que invisíveis da rua, não estariam sujeitos ao regramento e análise, princípio da isonomia. Se mudar, tem que mudar para todo mundo. Não mudou, então ninguém é diferente de ninguém. E, por fim, o número 7. A mudança na cor original das esquadrias externas, fora do padrão arquitetônico do edifício e não autorizada pela unanimidade dos condôminos, caracteriza a alteração de fachada, passível de desfazimento por ofensa àqueles artigos que nós já lemos. Então, voltemos a tela para o ambiente original. Você já está me vendo? Vou ficar de óculos, agora já estou de óculos, está valendo. Com isso, o que eu queria que você entendesse, meu amigo, aqui dá muito reflexo. Meu amigo, minha amiga, você que buscou aqui uma saída, uma alternativa para o seu problema, seja de que lado você esteja. O que eu quero dizer com isso? Se você alterou a sua fachada, sinto muito, meu amigo, você vai ter que voltá-la à originalidade. Se o seu vizinho alterou e você quer que ele desfaça, você tem todo o direito, porém você não é a pessoa jurídica para pedir isso. Você tem que exigir do síndico. E uso a palavra exigir sim, pode ser, vou deixar aqui até um link de repente para um próximo episódio, mas você pode exigir sim, porque ele tem o dever, pelo 1338 do Código Civil, ele tem o dever de fazer cumprir a convenção. Então ele tem sim representar ativamente, nesse caso, o condomínio para o desfazimento dessa obra irregular. Então você percebe que não só as fachadas externas, mas aquelas paredes de recuo, principalmente em casos de varanda, são consideradas fachada, de acordo com esse RESP aqui, e de acordo com esse desembargador, que obviamente não é isso é uma coisa importante para dizer, não é uma decisão que a gente chame de erga omnes. O que significa isso? Para todos. Ela está adstrita, obviamente, a estas partes, por isso que a gente chama interpartes. No entanto, este entendimento vai servir de embasamento para as próximas decisões que venham a chegar no Superior Tribunal de Justiça brasileiro. E muito provavelmente, na instância inferior, vai acabar nas instâncias, né, primeira e segunda instância, isso aqui seria considerado uma terceira instância. Então, nas esferas inferiores, muito provavelmente eles vão começar a acatar este julgado. É assim que funciona no Brasil, até para tentar-se dar uma segurança jurídica. Eu não vou fazer comentários sobre outras coisas, eu deixo para quando eu faço os vídeos discutindo política e os acontecimentos do Brasil. Aqui é para falar de condomínio, então esse era o meu intuito, era isso que eu precisava te trazer.
Tem outros 2 vídeos mais antigos que eu falava basicamente na mesma linha. Tem uma playlist inteira só com coisas de condomínio, te convido a ver. Se você não é inscrito no nosso canal, caiu aqui de paraquedas, não deixe de se inscrever. Clica lá em todas para você ser notificado em todos os vídeos, porque pode ter outros assuntos que te interessem. Eu trato aqui de compliance. Vou deixar também para um segundo vídeo, para não ficar muito comprido, um segundo vídeo onde eu vou tratar desse tema sob a ótica do compliance. E peço a você que, se tiver alguma sugestão, põe lá no comentário, me ajuda, diga se gostou, se não gostou, quer fazer alguma pergunta, quer uma sugestão para um outro vídeo, um outro assunto, põe lá que eu vou fazer. Eu quero lançar toda sexta-feira, como eu disse, um vídeo novo sobre condomínio. Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima!